Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. Ei, vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro. Cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos amor esfriaria. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor, teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor, teu amor. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor, teu amor. Renova-me, Senhor Jesus, com teu amor, com teu amor, com teu amor, teu amor. Renova-me, Senhor. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Aliança de Amor. Hoje é dia 31 de março, estamos terminando o primeiro trimestre, já foi embora. Findou já, findou o mês de março. Tão rápido, né? Como Já tem estamos passado. aí a caminho de abril,
né? Uma nova... Muito rápido, né? Uma nova, como se diz, estação, já entramos no Entramos outono. no outono. Então, Apesar de que aqui em São Paulo é meio complicada essa verdade, história, né? Às vezes porque chega estamos até no outono. as 4 estações no dia só, né? Com calor de 25 graus, então pensa, né? Mas para nós é sempre uma alegria nós estarmos juntos, queremos agradecer a sua companhia. Sempre me refiro aos queridos irmãos que assistirão posteriormente o programa. Sim. Estamos no meio do expediente, né, no meio do dia. E para nós é uma satisfação, uma honra estarmos juntos, tratando dos assuntos do nosso dia a dia. Sim, que é uma alegria tê-los conosco. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão. Isso aqui é minha amada Catinha, minha esposa querida. 32 anos que estamos... meu amor, de casados. Juntos, né? De casados, 35 né? que eu namoro, né? Agora em setembro completamos 33 anos de casado. E cada dia eu sou apaixonado por ti, meu amor. Eu também, meu amor. Viu? Também sou apaixonada. Só que não é combinado, não é voluntariamente essa declaração perante os amigos. E aqui eu faço um apelo àqueles que sempre nos seguem. Deixe seu like, seu joinha, que é muito importante, Com né? certeza. Essa identificação, se estão gostando. Aqueles que sempre nos seguem no chat ou nas redes sociais, quiserem também estar... se comunicando conosco, mandando sugestões do programa, algum tema que ainda não abordamos, que às vezes você tem a necessidade desse tema, por favor, sinta-se à vontade de estar participando também. Todas as sugestões são muito bem-vindas. Sempre. E já que o Paixão tocou no nosso tempo de caminhada, né? Isso. 32 anos casados e 35 anos que nós nos conhecemos, nós percorrendo... uma caminhada tão extensa, a gente pode falar, né? Com tantas experiências, trabalhando na área de família, especificamente há 27 anos. Então, nós aprendemos muito e nós trazemos aquilo que nos é rotineiro. Situações que acontecem na nossa casa, na sua casa, e a nossa proposta sempre é melhorarmos. Sim. Sempre nós podemos melhorar. Sim. Nós partimos dessa premissa, né? Se as coisas estão bem na sua casa, no seu relacionamento, graças a Deus por isso. Mas ainda é possível exponenciar e vivermos melhor. Todavia, se tiver alguma coisa para ser ajustada, Deus que conduz todas as coisas, às vezes uma palavra, uma orientação, é sempre muito bem-vinda para alguma coisa que precisa ser melhorada. Pegando essa deixa aqui do meu amor, sempre há oportunidade de você fazer um pouquinho mais pelo seu relacionamento. Com certeza. Algo a mais, né? Se você às vezes está no dia a dia, aquele café da manhã que você prepara, torrado, o pão, a manteiguinha, o café com leite, tudo, às vezes uma fruta picadinha é algo a mais aquele dia. Não é verdade? Às vezes sei lá, um pão de queijo a mais, ou um sonho. Então você vê que às vezes no dia a dia, algo a mais que a gente faça, mesmo que seja simples, é o suficiente para despertar, sabe, um brilho nos olhos daquele que você ama. Com certeza. Né? Ele está falando isso porque ele deixa a mesinha posta. Nós temos o hábito de dormir tarde. A gente sempre dormiu tarde porque... E acordar cedo. Nosso dia é extenso, nós temos muitas atividades. E o tempo que nós temos para dar uma relaxada é sempre perto da meia-noite, meia-noite e meia. 1h30. Não, Paixão, 1h30. Que é o horário que eu pego um colinho, dou um colinho para ele, que a gente vê algum filme que nós apreciamos. É esse tempinho. Só que o dia começa às 4h30. Sim. Porque a nossa princesa, né, a Fernandinha, ela acorda às 4h30 da manhã para ir trabalhar. E outrora nós revezávamos, né? O Paixão levava, eu levava. Na verdade, nós a deixamos próximo de casa, aqui em São Paulo, nós moramos numa daqui, e nós a deixamos no bairro de Santana, que é onde passa o fretado da empresa que vai levá-la para a Zona Sul. Nós estamos na Zona Norte, então São Paulo tem disso, né? É um belo trajeto. Né? A gente está até a propósito, né? Só um parênteses nesse assunto. Tem um rapaz que está trabalhando com ela que vem de uma outra cidade. Então, o rapaz que vem de Itu, essa pessoa gasta o mesmo tempo que ela se desloca da Zona Norte de São Paulo para a Zona Sul, por conta de trânsito e tal. Só que aí, como eu estava com um probleminha na coluna, meu amor começou a me poupar de não acordar às 4h30. Porque eu tenho uma dificuldade também. Quando eu acordo, eu não volto a dormir de jeito nenhum, eu tenho muita dificuldade. Sim. Então eu acordava às 4h30, a levava, antes de 5h30, 6 horas já estava de volta e não conseguia dormir nunca mais. Sim. E o meu amor é uma bênção, né? Consigo. Meu amor encosta e ele dorme. Eu sou igual o ursinho do Mr. Bean. O ursinho do Mr. Bean, né? Que de repente dorme, né? Enfim.
E por conta disso a gente dorme tarde. Só que aí já aconteceu essa semana por sinal, falei, amor, eu vou deitar porque eu tô muito cansada. Aí ele falou, eu já vou. Só que nesse eu já vou dele, eu dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, a mesa estava postinha. Tinha até uma bandejinha de inox com umas frutinhas picadas. Eu falei, olha, meu amor, deixou tudo lindo. Fazer um pouco mais, né? Um detalhe, né? Também que almoço que eu preparei hoje, não foi, amor? Maravilhoso. Mano. Queridos, a nossa vida é uma construção, é o dia a dia. E eu gosto de pensar que são nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que nós podemos agradar, Sim. que nós podemos fazer a outra pessoa que a gente ama feliz. É claro que eu gostaria de chegar com o envelope e entregar uma passagem aérea para ele, ó, estamos indo para tal lugar. Não dá para fazer isso, eu ponho um pãozinho de queijo no saquinho e ele fica feliz. Por quê? É o dia a dia que nós temos uma construção. Os detalhes mais simples da vida são aqueles que mais impactam. Porque sabe do seu limite de simplicidade, mas Sim. que você se dedicou a pensar naquela pessoa que você ama e a realizar desse jeito. Eu lembro com o saudoso pastor nosso, o Minozzi, né, que ele tinha um jardim na casa dele, era uma casa simples, mas tinha um jardim. Ele falava, eu pegava, às vezes... Ele cultivava né? Umas florzinhas simples, mas ele, às vezes, ia ver a esposa e pegava florzinha, uma que seja. Não, que você fala, ia ver, ela estava em casa. Isso, mas ele saía no jardim. Deixava com um bilhetinho, eu te amo, você é especial, tal, é aquela florzinha. Um detalhe tão simples, mas que causava, né, um impacto tão grande. E isso é no dia a dia. Qual foi a última vez que você fez uma surpresa? Qual foi a última vez que você se declarou para essa pessoa, para sua esposa, para o seu marido, ou para os seus filhos, sim. Uma declaração de amor para os seus filhos? Queridos, às vezes essa necessidade de amor está, sabe, fazendo com que pessoas estejam vivendo tristes, amarguradas, sim. depressivas, porque às vezes não tem uma expressão de amor, por mais simples que ela seja. Sim, não é verdade, sim. Isso fala muito mais, né? Isso. E nós não pensamos de forma alguma nessa introdução, porém tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Não verdade. É? Porque hoje nós vamos tratar do nosso testemunho de vida. Sim. O tema que nós propusemos é como você constrói um bom testemunho. Então, quando a gente fala de testemunho, entrando efetivamente naquilo que nós elaboramos para hoje, a gente começa a pensar, o que é isso? O que é o testemunho? O que é um testemunho? Na verdade, o testemunho, ele representa o que a pessoa é. Na verdade, o nosso testemunho expresso através de palavras, comportamentos, atitudes, ações e reações, dizem exatamente quem nós somos. Não é? Nós somos mais conhecidos por aquilo que somos do que por aquilo que falamos. E o testemunho, você age com naturalidade, você expressa aquilo que você realmente é com naturalidade. Sim, sem máscaras, né? Sem máscaras. Mas aí, que nem meu amor falou, tem o bom testemunho e também tem o mau testemunho. Sim. Você que vai refletir aquilo que realmente você vivencia no dia a dia, aquilo que você expressa, aquele que você é na realidade no dia a dia, né? Sim. É interessante nós avaliarmos que quando nós falamos de testemunho, é preciso que haja uma avaliação intrínseca. Então, eu preciso olhar para mim e ver quem eu sou. Porque não é o que os outros dizem, mas é o que de fato eu sou. Aí nós lançamos um questionamento que vai ficar só para você. Qual é o seu testemunho? Você tem um testemunho positivo ou você tem um testemunho negativo? Porque as nossas, como eu disse, ações e reações vão definir aquilo que nós somos. Sim, exatamente. E nós temos um texto da Palavra de Deus que elucida muito bem o que nós estamos falando. Eu vou pedir para o pessoal da tela colocar para nós, Provérbios capítulo 22, o primeiro versículo na versão Almeida diz o seguinte, deixa eu esperar o pessoal colocar lá, Provérbios 22, verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha. Eu vou repetir. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha Olha só a intensidade disso. É o reconhecimento. O bom nome.
O que é esse bom nome? É o que você... Não é a especificidade do seu nome, não quer dizer isso, não é? Sim. Se seu nome é bonito, se seu nome é feio. Não, não é isso. Mas quem é você? Quem você representa? Que valor que está agregado a esse nome? Isso, pronto. Quais são os valores que estão agregados a esse nome? Você que é o João. Quais os valores agregados ao seu nome, ao João lá da Zona Norte? O que as pessoas vão detalhar? Sim. O que as pessoas vão valorizar? O que vai enaltecer quando pronunciar o seu nome e associar o seu nome a essa pessoa? Sim. Né? Quais os valores que você agrega no dia a dia para que quando o seu nome seja pronunciado, venha esses valores, né? Em sequência do nome, né? Sim, Né, meu amor? sim. Isso é muito importante, porque o Paixão disse que, em outras palavras, que o nome por si só, ele diz quem é. Sim. Não é? Exatamente. Quando você diz Pedro Álvares Cabral, que nome é esse? Uau! Diz respeito ao descobridor do Brasil. Quando você cita Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que fez tanta caridade, que agiu com tanta simplicidade, né? Com tanta bondade. Quando você fala eu queria pensar um negativo, o nome de alguém que está na cadeia. Hitler. Hitler, pronto. Mais forte negativamente meu Deus. do que esse. Quando né? você fala Hitler, você teria coragem, se você sabe, né, de colocar o nome do seu filho de Hitler? Porque diz alusão a uma pessoa cruel, extremamente hostil. Sem padrões de bondade, de misericórdia. Agora, o nome que é sobre todo nome, quando você diz Jesus. Nossa, como eu disse, é um nome acima de todo nome. A palavra de Deus diz que tanto no céu como na terra, o que há abaixo da terra, há de se dobrar diante do nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Deus é o nosso Pai de amor. O Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, é o nosso conselheiro. Consolador. Nosso Consolador. Perceba como que o nome diz respeito diretamente à pessoa. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do universo, né, da eternidade, né, atemporal, né, que vivencia sobre tudo. Então, o nome representa aqueles valores que você realmente lutou para construir no dia a dia, né? Quando você fala de nome, Paixão, eu lembro, meu pai, na sua simplicidade, o seu também. Lembra que os nossos pais, antigamente se usava muito isso, eles falavam, olha, você guarde o seu nome. Eu lembro que meu pai falava, né? Ele dizia, desse mundo a gente não leva nada, mas a gente tem que guardar o nosso nome. Ou seja, aquele bom nome, não é? E nós vemos que isso é fato até hoje, porque pessoas que não tomam cuidado com o seu nome, ou seja, com a sua integridade, tornam-se inadimplentes no mercado financeiro, essas pessoas têm o nome comprometido junto aos setores de crédito, não é? O nome, através do CPF, vai para o SPC, Serasa, Banco Central. Nós estamos nos isso você está no tocante à parte financeira de não honrar os seus compromissos no dia a dia. Isso, as suas obrigações. Se você não pagar a conta, o que acontece com o seu nome? Vai ser negativado. Isso é muito... Olha o termo, vai ser negativado. Isso você falou de um ponto que é o quê? Honrar os seus compromissos. Sim. Mas tem os valores no dia a dia que às vezes as pessoas também não estão honrando esse compromisso. E é a mesma coisa que está negativando. Como foi negativado financeiramente, é a mesma coisa que está sendo negativado moralmente. Nossa, agora eu fiquei preocupado. Tem gente com nome no SPC do céu. No céu, Serasa do céu. Perante a sua família, perante os amigos, porque ele não honrou o seu nome, o seu compromisso de valorizar a sua palavra, e foi negativado moralmente. E teve um péssimo testemunho na sociedade, aproveitando isso que você falou dos nossos pais antigamente, além de valorizar o nome, de sempre... Honrar, né? Qual o princípio que eles passavam de valores? Honra o teu nome, honra o teu pai e tua mãe, respeite os mais velhos. Olha só quantos valores. As autoridades. Respeite as autoridades, seja verdadeiro ao seu amigo, seja fiel à sua esposa, mesmo quando era garotinho. Meu pai sempre dizia, olha, seja fiel à tua esposa, seja fiel à tua namorada, sabe? Valorize, respeite, honre.
sabe? Eram valores, né? Se possível for, sabe, tenha prejuízo, mas honre o seu nome, honre a sua palavra, o seu sim. Seja Olha, mesmo às vezes verdade. não conhecendo a fundo a palavra de Deus, mas o pouco que eles conheciam, eles praticavam e eles vivenciavam verdadeiramente E isso é o mais a importante. palavra de Deus, o temor a Deus, sabe? Olha, honre o teu Deus, tenha temor, não procure fazer as coisas erradas. Querido, isso ia criando, sabe, princípios e valores dentro de você que você... Ficam arraigados para sempre, arraigados. né? Eu lembro meus filhos, eu sempre falava, valorize os mais simples, até os mais de alta posição dentro da empresa, dentro da sociedade, seja na escola, porque são pessoas e têm valores. Sim, merecem respeito, né? Merecem respeito. Às vezes você fala, mas as pessoas mais simples não merecem respeito e valores? Merecem. Merecem, porque com às vezes certeza. você vai num consultório médico pelo atendimento que você tem da recepcionista. Sim. Que é agradável, que é sorridente, que procura Solícita, sempre né, te atender. agendar o seu horário, mesmo que é diferenciado, ela procura te atender, você vai criando, sabe, aquela simpatia, aquela confiabilidade naquela pessoa que você acaba, né, participando daquela clínica pelo atendimento que aquela pessoa não tem o cargo de doutorado, mas tem o seu valor naquilo que ela faz, naquilo que ela se propõe a fazer. E é isso na nossa vida, o dia a dia, né? Com Estarmos certeza. construindo esses valores, né? A propósito, esta é a temática que nós temos, né, direcionado através do nosso pastor para todo esse ano de 2023. Sim. Nós estamos falando da importância de valores, Sim. valores que precisam ser mantidos e exponenciados e aqueles que precisam ser revistos, Sim. reconquistados, porque hoje em dia, queridos, nós não somos melhores nem diferentes que ninguém, mas nós vivemos uma sociedade em que muitos valores se perderam. Muitas pessoas hoje têm um testemunho ruim porque parece que é normal. Se nós formos por lado, né, que nos diz respeito, o lado do casamento, do relacionamento a dois, hoje em dia você conhece, não é difícil você ouvir falar de um rapaz que está namorando uma pessoa e numa festa ficou com outra pessoa e, isso é só os rapazes? Não. As meninas também. Então, na verdade, isso gera, além de uma quebra de valores, me desculpe a expressão, mas uma vulnerabilidade, uma coisa ruim. Que testemunho, né? Um péssimo testemunho. Está se firmando sobre a pessoa, então, né? na verdade, um testemunho feito na areia, porque isso vai ruir, isso não quer dizer nada, não leva a nada, Verdade. não é verdade? E uma vez esclarecido a importância do testemunho, nós remetemos à época de banco, nós dois bancários, quantas vezes você tinha, olha, essa pessoa aí, fulano já não é bom. Quando uma pessoa tinha o nome maculado numa instituição financeira, isso imediatamente passava para as outras. Repercute, né? Repercute. Em todo o ramo financeiro. Todo mundo né? sabe, uma expressão muito feia que se usava, não sei se usa ainda, mas se eu disser fulano é caloteiro, todo mundo vai entender que aquela pessoa aqui dá calote, que não honra os seus compromissos, não é? Eu lembro que nós tínhamos... Ao ponto que aquela empresa que tinha uma administração que tratava com seriedade seus compromissos, sempre tinha uma linha de crédito aberto, favorável ao seu crescimento e seu desenvolvimento. E essa empresa ainda era disputada no mercado. Disputada no Lembra? mercado por os maiores valores. Por quê? Pelo testemunho que ela adquiriu na praça de honrar os seus compromissos e seriedade de trabalho. E é o testemunho que a gente tenta sempre lutar pela nossa família, né? No nosso dia a dia. Você né, me amor? fez lembrar, falando agora, teve uma época das nossas vidas que nós disputávamos a mesma região, falando de mercado financeiro, né? Nós trabalhávamos em bancos distintos, só que o Paixão ele gerenciava uma carteira que eu gerenciava uma semelhante. Os dois eram gerentes de pessoa jurídica em instituições distintas. E nós sabíamos quem era correto, quem não era, né? Tinha cliente que dava cheque sem fundo no meu banco. Aí eu ligava o Paixão, fulano tô devolvendo cheque aqui. Aí o Paixão, tem dois aqui também. Olha, que coisa feia. Sim. Que coisa feia. Que a praça se comunica, né? comunica, né? Mas isso também, Paixão, nos traz uma verdade de que todo mundo sabe quem você é. Sabe. O seu testemunho, ele fala por si só. Às vezes você pensa que você não está sendo analisado, né?
mas você está sendo, sim, analisado pelo seu Sabe testemunho. quando você chega num consultório médico, aí tem uma câmerazinha ali, está escrito, atenção, você está sendo filmado? Se a pessoa sabe que está sendo filmada, ela até arruma, melhora Se a roupa, comporta. ela se comporta, mas, queridos, nós estamos sendo filmados em todo momento. Sim, em todo momento. Se nós pensarmos nisso, nós vamos falar qual é o nosso testemunho. E como eu disse, o seu testemunho não é você quem diz. Porque as pessoas são muito boas em falar uma coisa e na prática ser outra. Sim. Sabe quem fala do testemunho, Paixão? Quem é que fala do testemunho? A família. A família fala a muito. família, E eu ia até falar. o marido, a esposa. Não, e eu ia até falar, sabe quem fala muito do seu testemunho lá dentro de casa? Seus filhos. Sim. Mesmo com a idade. Não importa, eles estão de menorzinho. olho. Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenininhos, 3, 4 aninhos, ele já estava, sabe, vigiando o seu comportamento o pior, testemunhando o seu modo de agir. E o pior, nos imitavam. Sim, Nos em tudo. imitavam, gente. Nossa, o que você foi Exatamente. lembrar? Eu lembro quando eu chegava do banco, a minha Fernandinha colocava o meu sapato de salto. Eu lembro dela se equilibrando ali, com um papelzinho na mão, né? Sim. O Caio César pegava sua gravata, Sim, lembra? punha. Aí eles falavam, vamos brincar de banco. Olha isso. Não, então, é o testemunho que você passa. Cuidado, se você tem filhos, seus filhos estão de olho. E eles vão seguir o seu testemunho. Sim. Se o testemunho é lícito, é verdadeiro, é legal, seus filhos vão seguir isso. E um testemunho ruim também é fato. A Catinha colocou bem, só pegando esse gancho aí, queridos, muitos valores estão corrompidos nos tempos atuais nossos, sobre a vida dos nossos filhos, que agora são jovens. Adultos, né? Jovens adultos. Jovens adultos, por causa do nosso testemunho que nós passamos para eles. Isso é tão sério, né? É muito sério. Você preza pela palavra, você fala, olha, você não pode mentir, você tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto no seu dia a dia, e você está passando o sinal vermelho. Ele está de olho. Sim. Ele está de olho. Você sempre luta pela verdade da palavra. Você está colocando o seu carro no estacionamento onde a vaga é para deficiente físico. Pois e ainda é. você vira para a esposa, ou a esposa que colocou vira para o marido. É só por 10 minutinhos. Mas vocês estão sendo fotografados. Sabe por quê? Esses pequenos detalhes de valores corrompidos é o suficiente para o seu filho fazer alguma coisa errada no futuro e falar, não, é só por um minutinho, é só agora, é só um detalhe, é só por um pouco de tempo, mas ali você já está se criando o hábito de ter os valores corrompidos. Ou seja, toda a educação que foi dada de valores corrompidos que nós estamos vivenciando na nossa sociedade agora, pasme, lamento dizer, mas foi por causa dos pais que não lutaram e preservaram esses valores morais na vida dos seus filhos. Porque lembra no início da nossa conversa de hoje que a gente falou que os nossos pais e os nossos avós lutavam para que nós tivéssemos o quê? Um bom nome, valores, sabe? Que fôssemos corretos, idôneos. Por mais simples, por mais humilde, por mais que não vivenciássemos não tinham nem tanta cultura. Uma posição financeira adequada, porque todos lutaram e havia muitas dificuldades no passado, mas eles preservavam os valores. A integridade, e a integridade, valores morais e a integridade dentro da família que foi passado para gerações. Né? Então, se nós estamos vivenciando alguns valores corrompidos hoje, lamento dizer, querido, mas foi por falta de sabedoria, de persistência na nossa geração e de testemunho na nossa geração. Só que você está falando, Paixão, das pessoas, pela graça e bondade de Deus, repito, nós não somos diferentes, mas nós tivemos esse tipo de educação, mas também sempre houve aquelas pessoas que é a famosa lei de Gerson. Se você pode tirar vantagem, por que não? Eu lembro de pessoas e situações que a pessoa ia ao supermercado e ele via todo aquele tanto de coisas para vender, de comida e tal. E eu lembro que a pessoa falava assim, ele tem muito, se eu pegar escondido isso aqui ninguém vai ver, porque ele tem muito. Não é que ele tem muito, o cara trabalhou muito para botar ali, para vender, para ter uma margem de lucro, ele também pagou por aquilo. Então, há de se considerar que
Queridos, em todo lugar, sempre tem aquela pessoa que quer tirar uma vantagem. Qual o problema? Imagina você ver aquela fileira no mercado de tanto chocolate, tanta bolacha. Aí pega uma, coloca na sacola, ninguém vê. Seu filho vendo aquilo. Seu filho vai crescer e vai pensar o quê? Ah, o dono do mercado é rico. O dono do mercado não precisa. Então eu posso subtrair aqui um chocolate, alguma coisinha, guardar na bolsa. Que testemunho nós estamos passando. Eu posso... Olha, você falou muito sobre sério. isso. Muito sério. Eu vou mencionar duas posições de lideranças políticas e de grande projeção de nome na sociedade. Um é o nosso próprio presidente atual, tenho que falar isso, que está em toda a mídia. Infelizmente. E o outro, o que já foi deputado, o ex-presidente do Corinthians, que ambos declararam que tem como se diz, tem o direito de roubar. O próprio presidente do Corinthians, umas semanas atrás, falou que a pessoa tem o direito de roubar um relógio. Por que o relógio? Porque a pessoa tem o relógio. Aí tem o direito. Ele está passando necessidade, tem o direito de roubar um relógio. Como assim? E assim o nosso presidente atual fala, não, mas a pessoa está passando necessidade. O que quer roubar um celular? Queridos, já Tanto que até R$500 não precisa mais, pensou né? aquela pessoa que às vezes adquiriu um relógio e às vezes adquiriu um celular, ele está acordando 4 horas da manhã, pegando uma condução 5 horas da manhã, fez um crediário para honrar Sim. e lutar pela idoneidade do seu nome, valorizar o seu nome, princípios que foram construídos na vida dele, que ele lutou contra esses princípios errados a vida inteira, para daí escutar de dirigentes, de projeção, Isso é muito complicado. permitindo atitudes erradas na vida dele. Como uma sociedade vai estar construindo esses valores? Se não for dentro da família, que a família que é a base de tudo. Por isso que eu falo que a família é a base da sociedade, Mas é. a família é a base da política, a família é a base Da igreja. Sim. Porque na família que você vai Começa. estar blindando, sabe, a mente do seu filho, da sua esposa, do seu marido, de todos aqueles que estão vivenciando na família, para que essas ideias, essas ideologias e esses princípios errados de destruição, de desconstrução de tudo aquilo que foi construído ao longo de décadas e anos, ou seja, todos aqueles valores que foram construídos desde o passado, dos avós, bisavós, tataravós, tudo, são desconstruídos por uma fala, por uma ideologia mera política de destruição. Irresponsável, Por isso né? que a família é a base de tudo, querido. Por isso que vocês, pais, têm uma responsabilidade muito grande diante da construção de valores na vida dos teus filhos, os valores no seu lar, na sua família, né, meu amor? Eu acho que isto posto, nós precisamos tomar uma aguinha, né? Isso. Porque é muito sério, nós estamos falando de testemunho, nós estamos falando de valores. E uma coisa que eu gosto de pensar, onde eu estiver, eu sempre deixo um legado. Onde nós passamos, nós deixamos as nossas marcas. É sempre bom nós sairmos de um lugar para o outro e deixarmos as portas abertas. Sim. Só que as portas permanecem abertas, prontas a te receber numa outra ocasião, se for o caso, se o seu testemunho for adequado. Sim. Do contrário, ela se fecha. É verdade. Né? Vamos para o nosso intervalo aí, rapidinho, tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Sua glória me fez livre, a sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou.
Muito bem, estamos de volta, né? Graças a Deus por estarmos aqui nessa tarde. E, queridos, nós estamos falando de família. E nós tivemos um recadinho aqui, a nossa diretora nos passou. E nós queremos nos reportar agora a irmã Maria, lá da cidade de Patos, falando, querida, que nós oramos assim que a diretora nos passou. Sim. Nós já oramos pela irmã, pela sua filha, por essa situação tão delicada. Mas confia no Senhor, querida. Sim. Deus vai dar graça, vai sustentar dar graça, e trazer o confia. conforto, né? Sim, sim. Nesse momento é o momento de vocês estarem vivenciando a graça e a bênção de Deus nesse momento tão delicado, confiando que Deus tem o controle sobre Amém. tudo, que tudo é no tempo do Senhor, a graça e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua filha. Amém. E que a paz de Deus venha estar envolvendo seus corações nesse Amém, momento amém. de dor difícil, mas sabendo que no tempo do Senhor sempre vem a bênção completa Amém. sobre a vida de vocês. Você né? vai ser vovó, querida, e você vai contar pra gente, viu? Em nome de Jesus, que o Senhor guarde o teu coração. Amém, querida. E voltando ao que nós falávamos do testemunho, né, da importância de nós termos um testemunho, um nome a zelar, nós queremos pensar quem é você quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho, porque, queridos, às vezes no trabalho, no ambiente de faculdade, acadêmico, na igreja, as pessoas têm um comportamento e às vezes em casa esse comportamento muda. Sim. Então a gente sempre pergunta, quem é você? Só você pode se avaliar quando ninguém está te vendo. Olha. Quem é você quando você está sozinho, sozinha, na tela de um computador? Hoje em dia nós temos a internet, aí você pode navegar por diversos sites no mundo inteiro. Quando ninguém está te vendo, como é que você age e reage? Eu gosto sempre de citar... Quais são os valores que você está buscando, né? Nesse navegar, né? Pelas O que você está vendo? Do computador, coisas que né? edificam, coisas legais. Ah, eu tenho que ficar lendo a Bíblia só na internet? Tem muito conteúdo bom, Tem lícito. muitos estudos. Tem muita coisa que não presta. Né? Às vezes você quer pesquisar, amor, uma viagem, um negócio legal, sem problemas, Sim. queridos. Nós temos a nossa mente aberta. Porém, o apóstolo Paulo nos orienta que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Eu gosto de pensar no texto, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, muito conhecido, o texto de Provérbios, capítulo 15, o verso 3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Olha. Note o detalhe desse versículo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando. Não é que Deus passa os olhos, não. Ele está observando. Observar quer dizer olhar com atenção, Sim. prescrustar. Você é um pouco mais rebuscado, né? Mas quer dizer que você está ali. Quando você pensa que os olhos de Deus estão em todo lugar, inclusive sobre você, isso te tranquiliza? Ou aterroriza, né? Ou aterroriza. Nossa, bem, você foi, né? Mas é verdade. verdade. Isso te traz paz, ou, conforme meu pastor aqui falou, terror. Inclusive, numa das nossas reuniões anteriores, nós falamos que o Senhor está presente no seu lar. Lembra do sofá? Lembra? Que a gente falou ano passado? Nossa, que nós rendeu, falamos. viu? Então ele está contemplando os momentos de alegria e de paz dentro da sua casa, como também os momentos de discussão, de discórdia, de destempero, né? Pois é. Os olhos estão atentos. Os olhos de Deus estão em todo lugar, em toda parte. Queridos, e é muito triste. Tantos anos com aconselhamento pastoral, é muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil que nós enfrentamos, quando uma pessoa ela tem um testemunho na igreja, na sociedade de uma forma, e dentro de casa essa pessoa parece que é outra pessoa. Sim. Muda. Eu conversei com minha irmã recentemente, uma irmã muito querida, e ela dizia que o marido na igreja, ele era gentil, ele era generoso, ele era cortês. Só que dentro de casa, ele era um xereque.
entendeu? Ele ele era grosseiro, ele era de mau humor, ficava de cara feia. E na igreja todo solícito, e dentro de casa de cara feia. Como assim? Hipocrisia, né? Eu tenho dificuldade de entender isso, Isso faz com que desconstrua todos os valores dentro de casa. Como é que sabe o que eu estou lembrando? Uma adolescente que nós fomos uma vez aconselhar. Mas, isso que o Paixão vai falar, nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, mais ou porque menos. É uma luta constante para que logo no começo os do nosso valores ministério. Sejam construídos dentro do lar, dentro da base familiar. E que haja um testemunho, né? E que haja o testemunho. O testemunho, queridos, fala mais forte. Do que tudo. O testemunho de vida é que você está realmente vivendo a palavra de Deus. Você está espelhando aquela palavra que veio e transformou a sua vida e se tornou um testemunho de vida. Sim. E ele é muito mais forte. Sim. Ele é muito mais verdadeiro. E abrangente. E abrangente. Por isso que ele é forte, porque o bom testemunho, ele atinge e transforma, assim como o mau testemunho, ele também desanima e desconstrói os valores dentro de uma família. E essa adolescente devia ter uns 15 anos. Eu lembrei agora. Não, tinha até tentado contra a sua vida, porque ela estava passando momentos difíceis dentro de casa, momentos que ela estava querendo construir valores, mas os valores eram desconstruídos pelo que ela via. Falta de testemunho dentro de casa, pelo que ela via, pela hipocrisia que existia entre os pais, pois iam para a igreja, se comportavam como bons cristãos, louvando, adorando a Deus, palavras, né, de bênção, de louvor, de paz e de alegria, simplesmente entravam dentro de casa e começava, sabe, a briga, a discussão, xingamento, gritarias, sabe, palavras torpes e tudo mais. E ela falou, eu vivo uma mentira, sabe, o evangelho é uma mentira. Me permite uma coisinha? Sim. Num dado momento, ela disse para mim, quem me disse que você não é uma mentira? Não, isso eu ia até falar. Ela me perguntou, ela falou, quem disse que você não é uma mentira? Vocês estão tão preocupados aqui, querendo me ajudar, mas se isso for uma mentira? Exatamente. Então, você viu, foi a mentira, através da hipocrisia, que foi vivenciado dentro do lar, que ela não mais acreditava, que foi um tratamento duro, difícil, que a gente teve que acompanhar ela, conversar com os pais, que o trauma para que se posicionassem, que causou perante a filha, sabe, valores que ela não conseguia construir na vida dela, porque não acreditava mais. Queridos, porque quando você não acredita mais nos pais, não acredita mais na família, como que você vai acreditar em mais nada? Que vai ter valor aí, sociedade, né? E os pais que eram hipócritas, que testemunhavam, davam um falso testemunho do amor a Deus. Meu Deus. Então, isso distanciava ela até do amor de Deus. Ao ponto, queridos, olha que forte que eu vou falar, porque hoje é para a gente estar, sabe, pensando sobre o nosso testemunho de vida, se nós estamos agindo de acordo para construir valores dentro da nossa família. Ao ponto de a oração do Pai Nosso, ou qualquer louvor que tratasse a Deus como Pai, ela se calava. Porque ela falou para nós, eu não consigo verbalizar a palavra Pai, porque eu vou lembrar de toda hipocrisia, xingamento, sabe, destruição no meu lar, como ele tratava minha mãe, batia na minha mãe. Queridos, então, veja como é, sabe... Como é medonho isso, medonho você viver uma hipocrisia. Por isso, vamos lutar, vamos, sabe, nos posicionamento, para que esses valores sejam cada vez mais defendidos no âmbito familiar, né, querida? E olha, o Paixão me levou lá atrás, há pouco mais de 20 anos atrás, e eu lembro que quando nós conversamos com os pais, para nossa tristeza, o pai disse assim, isso diz respeito a mim e minha esposa. Ela não tem nada a ver com isso. Com uma arrogância, que da hora, queridos, eu não me contive, eu falei assim, só que o senhor não está vendo o que o senhor está causando na vida da sua filha. Aí ele falou, isso é problema dela, porque o que está acontecendo sou entre eu e ela. Ele achava que o que dizia respeito apenas ao casal não atingia a menina que estava ali. E a menina, aí eu falei assim, o que o senhor me diz dela ter tentado contra a própria vida? Cortando os pulsos. Não foi a óbito, pela graça de Deus, deu tempo de acudir. Aí ele falou, isso é fraqueza da cabeça dela. Irmãos, misericórdia.
A gente tem que trazer um tema aqui sobre ignorância, sabia? Sim, olha. Porque é uma coisa para se avaliar. Apesar de que eu não sei se a pessoa era ignorante por desconhecer os fatos ou, nesse caso, porque ele queria proteger um péssimo testemunho que ele tinha. Pela soberba, Nossa, né? uma Pela soberba, uma coisa pela soberba. que não via a destruição dentro de casa. Queridos, quantos lares estão A sendo soberba destruídos? causa destruição. A soberba precede a ruína. Tanto né? é que a Orgulho. soberba destituiu Lúcifer. o anjo de luz. Pronto, fechou. Pronto. Não precisa falar Então, mais nada. já Queridos, viu, né? esse assunto é tão sério, isso é tão evidente nos nossos dias. Nós cuidamos de jovens, casais que estão começando a namorar, cuidamos de noivos, e às vezes eles têm um testemunho que não é legal. Diversas vezes, eu ousaria dizer dezenas de vezes, nós atendemos casais novinhos que disseram assim: o que nós vamos fazer a gente não tem certeza, mas o que nós não faremos, nós já sabemos. Então é comum a menina dizer: eu não vou ter a conduta que meu pai e minha mãe têm, porque eu não quero aquilo. Eu não vou ter a conduta, o rapaz diz, que os meus pais têm, porque eu também não quero aquilo. Sim. Filhos que hoje são frutos de divórcio, eles sentem isso na pele, queridos, como isso é sério. E quando a gente fala de hipocrisia, nossa, mas vocês estão falando de uma forma brava. Não, não é isso. Não. Só que o próprio Jesus, que é o nosso mestre, ele não pegou leve nesse assunto. Sim. De forma alguma. Quer ver como Jesus pegou pesado? Eu vou pedir para colocar o texto de Mateus 23, os versos 25 a 28. Palavras do Senhor de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha. Jesus falava aqui, Paixão, Sim. com mestres da lei, com fariseus. Não estava falando, com todo respeito, com a ralé. Com o povo. Não, Não. Eram mestres, pessoas, doutores, pessoas da nata, da liderança da época. E Jesus, vendo a hipocrisia, Sim. chega a chamá-los de túmulos caiados. Porque a hipocrisia, Uau. a hipocrisia causa essa essa indignação. descontentamento, essa indignação isso. que a gente sentiu por esse testemunho que a gente falou dessa filha. Sim, dessa menina. Ela estava indignada por toda aquela aparência, por toda aquela vivência de máscara do dia a dia, Sim. sabendo que na intimidade, na vida real mesmo, estava completamente tudo destruído. Queridos, não é difícil. Nós estamos tratando com famílias, com casais, com relacionamento há mais de 26 anos. Né? 27, né? 27 anos. E, queridos, o farisaísmo e a hipocrisia atinge grande parte de relacionamentos que estão destruídos. Quando a gente vai conversar, quando a gente vai Sim. colocar algum ponto, sabe? Diante da humildade, porque nós não somos donos da verdade. De forma alguma. O único dono da verdade é o Senhor Jesus, que é a plena verdade. Sim. É o complemento da verdade. Ele diz, e é a pura verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Toda a verdade é com ele. Vem do Senhor. Mas quando a gente coloca alguns pontos para a pessoa melhorar um pouco e a pessoa começa a falar, não, eu vivencio, minha vida é uma paz, minha vida é uma tranquilidade, vive essa hipocrisia. E depois passa alguns dias e volta a reclamação, volta o desentendimento e fala, não, mas nós estamos se acertando. A pessoa não procura mudar. Sim. Não procura, sabe, ser humilde o suficiente para admitir que tem alguns pontos que tem que mudar. Sim, Querido, sim. é nobre a mudança. Sim. Se você soubesse o quanto é nobre você se apresentar em humildade diante de Deus, e Deus vai te honrar e vai te ajudar e vai te fortalecer na transformação de vida e nos pontos que você tem que mudar, sabe? Não é, sabe, como se diz, a humildade não é uma forma de fraqueza. Sim, pelo contrário, eu acho a nobre. humildade um ato de nobreza
e de pessoas fortes que admitem os seus erros e quer sim uma transformação de vida para viver a felicidade completa de Deus dentro do seu lar. Esses são os aconselhamentos que nós tivemos e que deram certo. Sim. Graças a Deus, muitos tiveram sucesso. Por quê? Porque o meu testemunho não está correto, eu não estou agindo como deveria, que eu vou mudar. Sim. A propósito, essa tem sido o tema dessa semana que o nosso pastor, com a graça de Deus, ministrou no domingo, e ele falou muito bem que nós temos um lugar definido por Deus. Nós temos uma posição a cumprir e nós temos limites a obedecer. Sim. Então, nossa, isso cabe muito perfeitamente dentro do que nós estamos falando, porque é possível mudar. Só que o nosso grande dificultador, enquanto conselheiros da área de família, é ver aquela pessoa que não muda. Passam-se anos e a pessoa não muda. Aquele irmão, aquela irmã vivencia o mesmo problema. Nem muda de problema. Por quê? É aquele problema que a pessoa não muda. Não toma postura. Não quer limpar o interior, né? Não se limpa. É igual o texto que a gente leu, nós somos seres adaptáveis. Nos adaptamos às situações e circunstâncias e precisamos da graça de Deus. Comecei o programa falando que podemos ser melhores. Se eu tenho alguma coisa na minha conduta, algum comportamento que não está legal, eu preciso que o meu marido, em primeiro lugar, que é o meu cônjuge, o sacerdote dentro do meu lar, que os meus filhos digam: Catinha, esse procedimento não está legal, isso não está assim. E eu tenho que ver isso. Queridos, quem ama, corrige. O próprio Deus fala isso, ele corrige aquele a quem ele ama, aquele que tem por filho. Se você tem um filho, você não vai corrigi-lo? Se você vê que ele vai entrar ali num buraco, ele vai se machucar, você não o adverte? Se for preciso, você não o pega e traz de volta? Muitas vezes, nós temos que fazer isso. Verdade. Nós podemos mudar? Podemos. Podemos ser melhores? Podemos. Sim. Precisamos, como a palavra de Deus fala, e Jesus cita em Mateus 5, que o nosso sim, de fato, precisa ser sim. E o nosso não. E Jesus ainda complementa: o que passar disso vem do maligno. Queridos, nós já vivenciamos pontos mais diversos de transformação de vida quando pessoas se dispuseram a realmente pedir ajuda, se colocar em humildade e falar: não, eu preciso mudar, eu vou apresentar minha vida diante de Deus, vou pedir forças em Deus, sabedoria de Deus, capacidade de Deus, porque eu quero lutar pela minha família. Pessoas que não sabiam nem gerenciar financeiramente seus recursos, porque gastavam todo o dinheiro em apostas. Era um vício de aposta, que a tutela ainda tinha a outras pessoas, porque não poderiam, tutela de juiz para cuidar dos recursos, porque não podia. Mas ele queria uma transformação de vida e venceu. Pessoas que tinham vício da bebida, do alcoolismo, que queria ter os seus valores resgatados na família, queria ser um exemplo de vida para os filhos, venceu. Participou dos alcoólatras anônimos, todas as reuniões, se esforçou, apresentou sua vida diante de Deus e hoje tem um lar abençoado, sua vida transformada, e é um testemunho de vida para os seus filhos. Pessoas que adulteraram, mas se arrependeram, que realmente foram e colocaram a vida diante do Senhor, houve um arrependimento sincero e verdadeiro e mudaram. Queridos, foi um lar transformado, que houve adultério tanto por parte do marido como por parte da esposa. E hoje, eu não vou citar o nome por um respeito, são amigos amados. Mas são testemunhos. Tanto testemunho de vidas que hoje eles são líderes de casais. Trabalham com casais. Porque eles viram o poder de transformação na vida quando a pessoa deseja. E vivem as alegrias e as bênçãos de Deus no seu relacionamento. Por quê? Eles deixaram a hipocrisia de lado, de viver uma vida hipócrita. Imagina Jesus se apresentando hoje diante de você e falar: você é feliz, você tem um lar abençoado, você é um testemunho de vida para sua esposa e para os seus filhos, você é um testemunho de vida para o seu marido e para os seus filhos, você é um testemunho de vida para os seus pais. Você vai agir como hipocrisia ou você vai verdadeiramente aceitar uma transformação e uma mudança de vida para viver completamente a bênção e a alegria de Deus no seu relacionamento, né? É uma postura. Nós citamos algum exemplo de pessoas que tiveram um posicionamento e quiseram lutar por um casamento de paz, de alegria e de felicidade.
e se afastaram de todos os pontos errados de vida que tiveram. Sim, negaram a si mesmo, né? A si mesmo, e construíram valores. Aqueles valores que até então eram perdidos, resgataram os valores no seu relacionamento e vive essa paz, essa alegria dentro do lar. Agora também temos exemplos de pessoas que abriram mão. Não quiseram. Não quiseram ter um esforço, não quiseram tomar um posicionamento e não quiseram, sabe, lutar pela sua família, pelo seu lar, pelo seu relacionamento. Sim. E estão aí colhendo esses frutos amargos, né? Amargos de uma vida completamente, né? A revelia, né? A revelia sem o que? Valores, né? Existe a possibilidade de mudança, sim. Só que exige disciplina, esforço. Eu quero mudar. Tem um preço, eu quero mudar. Eu posso citar o Paixão, quando veio para o Evangelho, ele era fumante. E eu disse para ele, eu não vou casar com um cara que fuma, imagina. E foi uma luta contra o cigarro, era um vício há muitos anos, não é não, Paixão? Arraigado há quantos anos? Mais de 10 anos você fumava? Uns 14 anos você fumava? Enfim. Uns 20 anos. E ele se dispôs a fazer aquilo. Foi uma luta? Sim. Foi. Ele teve que se posicionar, sim, mas venceu. Queridos, não tem luta que você não possa vencer. Não tem situação na sua família, no seu casamento, que você não possa mudar. Só que tem situações que só dependem de você. Sim. Você pode orar, colocar diante de Deus, jejuar, fazer campanha, o que você quiser. Se a posição diz respeito a você, Deus não fará. Não. Tem coisas que Deus exige de mim. Eu vou ter que fazer. Espero o seu posicionamento. O meu posicionamento. Não adianta o Paixão se posicionar por mim. Tem que ser a minha parte. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar a falar nesse assunto, porque é salutar, é importante. Sim. Precisamos privar pelo nosso testemunho de vida. Sim. E isso depende da gente, né? Nós não podemos fazer nada além. Nosso tempo aqui está correndo, a gente tem que mandar beijo pro pessoal que está aqui com a gente, lá, né? Quero começar mandando um beijo aqui para Joelma. Beijo, Joelma, o Gabrielzinho. Deus abençoe. Marildinha, querida, amo você, abençoe, meu amor. Querida. Deus te abençoe. O Carlos Alberto também. O aniversariante de ontem. Deus abençoe, querida. Hilda, minha amiga querida, espero que você, o Manuel estejam também, bem, querido. Que tenha saúde de Deus na sua casa, minha querida. E a Heloísa. A Heloísa Sanches, lá de OBBC Marília. Nós estamos aqui com o diácono Elias, lá do Brasil para Cristo, em Vila Piedade. Jabotão dos Guararapes. Meu Deus, nossa diretora. A gente tem que visitar essa igreja, diretora. Ai, que coisa boa. Um beijo. A Maria Luz, né, que nós oramos por ela. Sim, creia na vitória sobre a vida de você, querida filha. Olha aqui E o capelão Marcelo Camia também, sempre presente. Da Vila Albertina. Querido, Deus abençoe. Sandra, querida, beijo. Comemorou o aniversário da filhota linda ontem. Verdade. Nós demos parabéns em rede nacional, né? Para nossa Amanda querida. Isso. Beijo para você, guerreira. Sandra. E a Luciana Mascarenhas também. Deus abençoe, querida. E o nosso querido Josinaldo dos Santos, lá de Diadema também. Deus Queridos, abençoe. sintam-se sempre com a gente também, né? Sintam-se abraçados. Sim. Que a graça de Deus esteja na sua casa, na sua família. E a nossa oração, a começar de nós, né? Sim. Porque nós somos os primeiros da fila a pedir a graça de Deus, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, né? Sim. Então, primeiro trata conosco, nos guarde, verdade. Que tenhamos um testemunho, né, amor? Sim, verdade. Que mantenhamos um testemunho diante de Deus, que possamos ainda melhorar e que você também guarde um bom testemunho. Que Deus abençoe e te fortaleça nessa construção de valores dentro de casa, que igual no início nós falamos, não há tesouro nesse mundo maior do que olharem para a sua família e falarem: que família abençoada. É verdade. É um exemplo de vida, é um testemunho de vida para essa sociedade tão falida, tão machucada e tão... né, sem esperança, sem esperança. Mas não há preço, não há tesouro maior do que isso. Por isso, lute, por esses valores dentro da sua família, que certamente esse testemunho vai abranger a muitos, né? Que você tenha um ótimo final de semana. Deus beijo, abençoe, querido. Até a semana que vem. Até. Aliança